Imagine você, trabalhando duro por 15 anos, pagando religiosamente R$ 300 por mês, sonhando com a casa própria ou com aquele carro 0 km. Agora, imagine descobrir que tudo não passou de uma mentira, que a empresa para a qual você confiou suas economias simplesmente desapareceu. Levou não só o seu dinheiro, mas também os seus sonhos. A história que você vai ouvir hoje é de Dona Marlene, uma faxineira de 52 anos, moradora de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Ela foi uma das mais de 200 mil vítimas do que ficou conhecido como o maior golpe de consórcios da história do Brasil. Um esquema que durou 2 décadas, movimentou mais de 5 bilhões de reais e destruiu famílias inteiras. Mas antes de contar como Dona Marlene perdeu tudo, preciso te explicar algo que vai te deixar com os cabelos em pé. Esse golpe não foi obra de criminosos comuns. Foi arquitetado por pessoas respeitáveis, empresários bem vestidos, que tinham escritórios luxuosos na zona sul do Rio e em São Paulo. Gente que aparecia na televisão, que dava palestras sobre educação financeira. Você sabia que entre os anos 2000 e 2020, mais de 800 empresas de consórcio foram fechadas pela Polícia Federal? 800! E o mais assustador: muitas delas operaram por anos sem nenhuma fiscalização. Vendiam sonhos como quem vende pão na padaria. A empresa que enganou Dona Marlene se chamava Consórcio União Brasileira. Um nome bonito, não é mesmo? Eles tinham slogan, jingle na rádio, stand in shopping. Realize seu sonho com a União Brasileira, dizia a propaganda. E Dona Marlene acreditou. Como não acreditar? Ela trabalhava de segunda a sábado, limpando escritórios no centro do Rio. Acordava às 5 da manhã, voltava para casa às 9 da noite. Ganhava 2 salários mínimos e meio. Morava de aluguel numa casa de 2 cômodos com o marido, o seu João, que era porteiro, e os 2 filhos adolescentes. O sonho de Dona Marlene era simples: ter a casa própria. Não precisava ser grande, não precisava ser luxuosa, só precisava ser dela. Um lugar onde pudesse colocar os pés no chão e dizer: aqui é meu cantinho. Foi numa dessas idas ao shopping, num domingo de dezembro de 2005, que ela viu o estande da União Brasileira. Um rapaz bem vestido, de terno azul e gravata vermelha, sorriso no rosto, a chamou. Senhora, a senhora tem o sonho da casa própria? E assim começou o pesadelo que duraria 15 anos. Mas espera aí. Antes de continuar, você precisa entender como funcionava esse golpe. Porque não era um esquema simples. Era uma engenharia criminosa tão bem montada que enganou até gerentes de banco, contadores, advogados, gente estudada, gente esperta. A primeira coisa que você precisa saber é que essas empresas não eram totalmente falsas. Elas existiam, tinham CNPJ, pagavam impostos, tinham funcionários de carteira assinada. O problema é que por trás dessa fachada legal funcionava uma máquina de roubar sonhos. O vendedor da União Brasileira se chamava Ricardo. Cabelo gel, dentes brancos, mãos manicuradas. Falava com segurança, mostrava gráficos coloridos, tinha resposta para tudo. Dona Marlene, ele disse, a senhora vai pagar a mesma coisa que paga de aluguel, e em 10 anos vai ter a casa própria. Dona Marlene olhou para o marido. Seu João acenou com a cabeça. R$ 300 por mês não era pouco para quem ganhava 1.200, mas também não era impossível. E a promessa era tentadora. Em 100 meses, ela seria contemplada com R$ 60 mil para comprar sua casa. Ricardo abriu uma pasta de couro marrom e mostrou os documentos. Contratos bem impressos, com timbre da empresa, carimbos, assinaturas. Tudo muito oficial. Olha aqui, ele disse apontando para uma lista. Essas são as pessoas que já foram contempladas esse mês. A lista tinha 50 nomes. Parecia real.
E como funciona essa contemplação? Perguntou seu João, sempre desconfiado. É simples, respondeu Ricardo. Todo mês tem sorteio. Os primeiros nomes sorteados ganham o dinheiro. Quem não for sorteado, continua pagando. Mas tem também a contemplação por lance. Se a senhora tiver pressa, pode dar um lance e aumentar suas chances. Dona Marlene não entendia bem o que era lance, mas gostou da parte do sorteio. É como na loteria? Ela perguntou. Melhor que loteria, disse Ricardo. Na loteria, você pode nunca ganhar. Aqui, todo mundo ganha 1 hora. É matemático. Tem 100 pessoas no grupo, então em 100 meses todo mundo vai ser contemplado. Parecia fazer sentido. Dona Marlene assinou o contrato ali mesmo. Deu os R$ 300 da primeira parcela. Ricardo entregou um cartãozinho plastificado com o número do consórcio. Grupo 05, cota 023. A senhora agora faz parte da família União Brasileira, disse Ricardo com aquele sorriso de vendedor. Todo dia 15 tem assembleia. A senhora pode vir ou acompanhar pelo site. E não esqueça, indique amigos. Quem indica ganha desconto na parcela. Dona Marlene saiu do shopping com o coração cheio de esperança. Finalmente, ela tinha um plano para conquistar a casa própria. Não sabia que acabara de ser fisgada pela isca mais bem construída do mundo dos golpes. A promessa de realização dos sonhos através de um sistema que parecia justo e matemático. A primeira assembleia foi no dia 15 de janeiro de 2006. Dona Marlene chegou meia hora antes no auditório da empresa, na Barra da Tijuca. O local era bonito, piso de mármore, ar-condicionado, cadeiras estofadas. Havia um telão na frente e um palco com 2 urnas de vidro. O apresentador era um senhor de cabelos grisalhos, terno escuro, postura elegante. Boa noite, consorciados da família União Brasileira, ele disse. Hoje temos 5 contemplações do grupo 5. Vamos aos sorteios. As bolinhas rodavam nas urnas. Os números eram cantados. Dona Marlene apertava o cartãozinho nas mãos, rezando baixinho. Cota 23. Cota 23. Mas seu número não saiu. Não foi dessa vez, disse uma senhora ao lado dela. Eu estou aqui há 3 anos. Já vi muita gente ser contemplada. 1 hora chega a nossa vez. 3 anos? Dona Marlene ficou um pouco preocupada, mas o apresentador explicou que algumas pessoas tinham sorte, outras demoravam mais. É o jogo, ele disse, mas todos serão contemplados. É garantido pelo sistema. Durante 2 anos, Dona Marlene não faltou a uma assembleia. Todo dia 15, ela estava lá. Pagava os R$ 300 religiosamente. Às vezes, atrasava o aluguel. Às vezes, deixava de comprar uma roupa para os filhos, mas a parcela do consórcio estava sempre em dia. E assim, mês após mês, Dona Marlene alimentava um sonho que, sem ela saber, já estava morto desde o primeiro dia. Enquanto Dona Marlene pagava suas parcelas religiosamente, você sabe o que estava acontecendo nos bastidores da União Brasileira? O que ela não sabia é que havia entrado numa máquina quase perfeita de ilusão. Uma engenharia do crime tão sofisticada que funcionava como um relógio suíço. A empresa tinha 3 andares num prédio comercial na Barra da Tijuca. No primeiro andar ficava a recepção, linda, com plantas, sofás de couro, revista na mesinha. No segundo andar ficavam as salas dos vendedores. No terceiro andar... o terceiro andar era onde a mágica acontecia. Ali funcionava o que eles chamavam de Departamento de Operações. Era lá que fabricavam as listas de contemplados, que organizavam os sorteios, que criavam os relatórios que mostravam para os consorciados. Tudo falso, mas tudo muito bem feito. O diretor da empresa se chamava Antônio Carlos Silva, um homem de 60 anos, casado, pai de 3 filhos, morador da Barra da Tijuca. Dirigia uma BMW prata, usava Rolex, frequentava os melhores restaurantes da cidade. Era respeitado no bairro, contribuía com instituições de caridade,
tinha amigos influentes. Antônio Carlos não parecia um criminoso. Parecia um empresário de sucesso. E, de certa forma, ele era. Só que o produto dele não era casa ou carro. O produto dele era ilusão. E ele vendia ilusão melhor que ninguém. A operação funcionava assim. A cada mês, entravam cerca de 200 novos consorciados. Cada um pagava R$ 300. Isso dava R$ 60.000 só de novos clientes. Somando com os antigos, a empresa arrecadava por volta de R$ 2 milhões por mês. Desses 2 milhões, apenas 10% eram usados para pagar contemplações reais. R$ 200.000. O resto ia para os bolsos de Antônio Carlos e seus sócios. Pagavam salários dos funcionários, mantinham a estrutura da empresa, financiavam o estilo de vida luxuoso dos donos. Mas como eles conseguiam enganar tanta gente por tanto tempo? A resposta está num detalhe genial. Eles realmente contemplavam algumas pessoas. Todo mês, 5 ou 6 consorciados recebiam seu dinheiro. Isso criava credibilidade. As pessoas contempladas saíam felizes, contavam para os amigos, indicavam novos clientes. Era um ciclo vicioso perfeito. Os contemplados se tornavam propaganda viva da empresa. Olha, eu recebi, eles diziam. A empresa é séria, paga mesmo. E assim, mais gente entrava no esquema. Dona Marlene conhecia pelo menos 3 pessoas que haviam sido contempladas. Sua vizinha, Dona Rosa, recebeu R$ 40.000 no 8º mês de consórcio. Comprou um Fiat Palio usado. Ficou radiante. Marlene, ela disse, vale a pena. É só ter paciência. O que Dona Marlene não sabia é que Dona Rosa havia sido selecionada a dedo. A empresa escolhia pessoas influentes na comunidade. Pessoas que falavam muito, que tinham muitos amigos. Contemplavam essas pessoas estrategicamente para criar marketing boca a boca. Mas tem uma coisa ainda mais sinistra. Você lembra que o vendedor Ricardo falou sobre lance? Pois bem, muitos consorciados, depois de anos pagando sem ser contemplados, acabavam dando lances. Ofereciam R$ 5.000, R$ 10.000 para aumentar as chances. Esses lances também eram uma fonte de renda extra para a empresa. E o pior, quem dava lance era quase sempre contemplado no mês seguinte. Isso criava a ilusão de que o sistema funcionava. Olha, eu dei um lance de 8.000 e fui contemplado. As pessoas diziam. O sistema é justo. O que elas não sabiam é que esses R$ 8.000 nunca voltariam. Porque a contemplação era fake. O dinheiro que recebiam vinha das parcelas dos outros consorciados. E logo a empresa quebraria, levando tudo embora. Durante 12 anos, entre 2006 e 2018, Dona Marlene pagou suas parcelas. Foram 144 meses, R$ 43.200, quase o valor total que ela esperava receber. E em todo esse tempo, seu nome nunca foi sorteado. 2017 foi o ano em que as coisas começaram a ficar estranhas na União Brasileira. Dona Marlene, que já estava há 11 anos pagando o consórcio, começou a notar mudanças que a deixavam inquieta. A primeira coisa que ela percebeu foi na Assembleia de Março. O auditório, que antes ficava lotado, estava meio vazio. Dona Marlene contou as pessoas. Apenas 32. Ela lembrava que, nos primeiros anos, chegavam a ser mais de 100 pessoas. Cadê o pessoal? Ela perguntou para a recepcionista. Ah, muita gente acompanha pelo site agora, respondeu a moça. É mais prático. Fazia sentido. Dona Marlene também preferia acompanhar online quando não podia sair do trabalho. Mas mesmo assim, a sensação era estranha. A segunda mudança foi no apresentador das assembleias. Aquele senhor elegante de cabelos grisalhos não apareceu mais. Em seu lugar, veio um rapaz jovem, nervoso, que gaguejava durante os sorteios. Desculpem o atraso, ele dizia. Temos alguns problemas técnicos. Problemas técnicos?
Dona Marlene franziu a testa. 11 anos pagando e nunca tinha visto problema técnico. A terceira mudança foi a mais preocupante. Em julho de 2017, a assembleia foi cancelada. Dona Marlene recebeu um e-mail na véspera. Por motivos operacionais, a assembleia do Grupo 5 será realizada na próxima semana. Na semana seguinte, outro cancelamento. E na outra também. Foram 3 meses sem assembleia, sem sorteio, sem contemplação. Dona Marlene começou a ficar desesperada. Ligava para a empresa todos os dias. A senhora precisa ter paciência, diziam os atendentes. Estamos reorganizando os processos. Em breve, tudo volta ao normal. Mas que reorganização era essa? E por que não avisaram os consorciados antes? Foi então que Dona Marlene resolveu fazer uma coisa que nunca havia feito: pesquisar sobre a União Brasileira na internet. Digitou o nome da empresa no Google e não gostou nada do que encontrou. No Reclame Aqui, havia centenas de reclamações. Empresa não paga, dizia uma. Consórcio fantasma, dizia outra. Perdi tudo, dizia uma terceira. Dona Marlene sentiu o coração acelerar. Leu dezenas de depoimentos, todos parecidos com a história dela. Pessoas que pagavam há anos e nunca foram contempladas. Pessoas que deram lances altos e não receberam nada. Pessoas que tentavam cancelar o consórcio e não conseguiam. Uma reclamação em particular chamou sua atenção. Era de um homem chamado José Roberto, de São Paulo. Ele escreveu: "Paguei durante 8 anos. Quando questionei sobre minha contemplação, descobri que meu grupo nem existe. Os números eram falsos. Tudo era mentira." Grupo que não existe? Como assim? Dona Marlene pegou seu cartãozinho plastificado. Grupo 5, cota 23. Aquele cartãozinho que ela guardava com tanto carinho seria falso? Na semana seguinte, ela resolveu ir até a empresa. Não para a assembleia, porque não tinha assembleia, mas para conversar pessoalmente com alguém da administração. Quando chegou ao prédio da Barra da Tijuca, levou um susto. Metade do primeiro andar estava vazio. As plantas haviam sumido. Os sofás de couro não estavam mais lá. Só restava uma mesa pequena com uma recepcionista que ela nunca havia visto. "Onde está a Patrícia?" perguntou Dona Marlene, referindo-se à recepcionista que a atendia há anos. "Patrícia não trabalha mais aqui", respondeu a moça nova. "Em que posso ajudar?" "Quero falar com o diretor. Quero entender por que não tem mais assembleia." "O senhor Antônio Carlos está viajando", disse a recepcionista. "Mas posso anotar seu recado." Viajando. Sempre viajando. Dona Marlene começou a suspeitar que Antônio Carlos não voltaria de sua viagem. Naquela noite, ela contou tudo para seu João. Mostrou as reclamações na internet. Falou sobre as mudanças na empresa. "João", ela disse, com lágrimas nos olhos, "acho que fomos enganados." Seu João, homem de poucas palavras, olhou para a esposa e disse algo que ficaria marcado para sempre na memória de Dona Marlene. "Marlene, bandido de terno é o pior tipo de bandido, porque a gente confia." Era outubro de 2017. Faltavam apenas 4 meses para Dona Marlene descobrir que seu João estava certo. Janeiro de 2018. Dona Marlene estava no trabalho quando recebeu uma ligação que mudaria sua vida para sempre. Era sua filha, Carolina, de 22 anos. "Mãe", disse Carolina com a voz embargada, "você viu as notícias? Saiu no jornal sobre a sua empresa de consórcio." Dona Marlene sentiu um frio na barriga. "Que notícias?" "Põe na Globo, mãe. Rápido." Dona Marlene ligou a televisão do escritório que estava limpando. Era Jornal da Tarde. E lá estava: Polícia Federal deflagra operação contra esquema de consórcios falsos no Rio de Janeiro. O repórter estava em frente ao prédio da União Brasileira. O mesmo prédio onde Dona Marlene havia passado 12 anos da sua vida indo às assembleias. Só que agora havia carros da polícia,
faixas amarelas, agentes entrando e saindo com caixas de documentos. A empresa União Brasileira é investigada por estelionato qualificado, dizia o repórter. Segundo a Polícia Federal, mais de 200 mil pessoas podem ter sido vítimas do esquema, que movimentou cerca de 5 bilhões de reais nos últimos 20 anos. 5 bilhões de reais. 200 mil pessoas. Dona Marlene não conseguia acreditar no que estava ouvindo. A reportagem continuou. O principal suspeito, Antônio Carlos Silva, está foragido. A polícia acredita que ele tenha fugido para o exterior. Foragido. Exterior. As palavras ecoavam na cabeça de Dona Marlene como um pesadelo. O repórter entrevistou uma delegada da Polícia Federal. Esse foi um dos esquemas mais sofisticados que já investigamos, ela disse. Eles operavam de forma legal na superfície, mas por baixo era pura fraude. A maioria dos grupos de consórcio nunca existiu. Era tudo fictício. Dona Marlene olhou para o cartãozinho plastificado que sempre carregava na bolsa. Grupo 5, cota 23. Fictício. Uma mentira de plástico que ela havia guardado como se fosse o bilhete premiado da loteria. Naquela noite, Dona Marlene não conseguiu dormir. Ficou calculando na cabeça. 12 anos. R$ 300 por mês, R$ 43.200. Dinheiro que poderia ter usado para dar entrada numa casa de verdade. Dinheiro que poderia ter investido na educação dos filhos. Dinheiro que simplesmente desapareceu. No dia seguinte, ela foi até a delegacia mais próxima para registrar boletim de ocorrência. Chegando lá, levou outro susto. Havia uma fila enorme. Dezenas de pessoas com a mesma cara de desespero, segurando os mesmos cartõezinhos plastificados. A pessoa na frente dela na fila era um senhor de uns 70 anos. Cabelos brancos, mãos trêmulas. Paguei durante 15 anos, ele dizia para quem quisesse ouvir. Era o dinheiro da minha aposentadoria. Agora não sei como vou comprar os remédios. Atrás dela estava uma mãe solteira com 2 filhos pequenos. Trabalhava de manicure, ela disse. Guardava R$ 50 por semana para pagar o consórcio. Sonhava em dar uma casa para meus filhos. Agora não sei nem como vou pagar o aluguel. Histórias parecidas, dores parecidas, sonhos destruídos. Quando chegou a vez de Dona Marlene, o policial que a atendeu foi direto. Senhora, eu vou ser honesto. As chances de recuperar o dinheiro são mínimas. Os principais responsáveis fugiram do país. O dinheiro sumiu. Mas e os bens da empresa? Perguntou Dona Marlene. Que bens? Eles não tinham nada no nome deles. Tudo era de terceiros, empresas fantasmas, testas de ferro. É assim que esses golpes funcionam. Dona Marlene assinou os papéis do boletim de ocorrência e saiu da delegacia com uma certeza amarga. Não veria nenhum centavo dos seus R$ 43.200. Mas o pior ainda estava por vir. Porque quando chegou em casa, encontrou uma carta da União Brasileira no correio. Abriu com as mãos trêmulas. A carta dizia: comunicamos que, devido a dificuldades operacionais, os contratos de consórcio estão sendo transferidos para a empresa Esperança Brasileira, que dará continuidade aos grupos. Continuidade? Como continuidade se a empresa havia sido fechada pela Polícia Federal? Era a última cartada dos golpistas. Mesmo depois de descobertos, tentavam continuar o esquema com outro nome. Dona Marlene rasgou a carta em 1000 pedaços. 3 meses depois da operação da Polícia Federal, as investigações revelaram detalhes que deixaram até os delegados experientes impressionados. O esquema da União Brasileira não era apenas um golpe. Era uma verdadeira indústria do crime organizada. A delegada responsável pelo caso, doutora Carmen Lúcia Santos, concedeu uma entrevista exclusiva para a televisão que chocou o país. Em 20 anos investigando crimes financeiros, ela disse, nunca vi algo tão elaborado.
Eles tinham departamento de marketing, departamento jurídico, sistema de informática próprio. Pareciam uma empresa real em todos os aspectos. As investigações revelaram que Antônio Carlos Silva não trabalhava sozinho. Ele era apenas a face visível de uma organização que envolvia contadores, advogados, publicitários, programadores e até psicólogos especializados em persuasão. O cérebro por trás de tudo era um homem chamado Roberto Mendes, de 45 anos, formado em administração pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Roberto nunca aparecia publicamente, não dava entrevista, não ia a eventos. Era ele quem desenhava as estratégias para fisgar as vítimas. A polícia encontrou, nos computadores apreendidos, documentos que mostravam o nível de planejamento do grupo. Havia estudos de comportamento do consumidor, análises demográficas das vítimas em potencial, scripts detalhados para os vendedores seguirem. Um desses documentos chamava-se Manual do Vendedor Perfeito. Era um livrinho de 50 páginas que ensinava como identificar e convencer as vítimas ideais. Algumas frases deste manual são assustadoras. O cliente ideal é aquele que tem um sonho forte, mas pouco conhecimento financeiro. Pessoas simples, trabalhadoras, que acreditam na honestidade alheia. Sempre mostre listas de contemplados reais. A prova social é fundamental para criar confiança. Se o cliente hesitar, use a técnica da escassez. Esta promoção acaba hoje, ou restam apenas 5 vagas neste grupo. Nunca explique todos os detalhes do contrato. Foque no sonho, não na matemática. Lendo esse manual, Dona Marlene entendeu perfeitamente como havia sido manipulada. O vendedor Ricardo seguiu o script à risca. Focou no sonho da casa própria, mostrou a lista de contemplados, criou urgência. Mas a descoberta mais chocante veio quando a polícia conseguiu rastrear o dinheiro. De 5 bilhões de reais arrecadados em 20 anos, apenas 800 milhões foram usados para pagar contemplações reais. O resto simplesmente desapareceu. Parte do dinheiro foi para contas no exterior. Antônio Carlos e Roberto haviam criado uma rede de empresas fantasmas em paraísos fiscais, Ilhas Cayman, Suíça, Uruguai. O dinheiro saía do Brasil de forma fracionada para não levantar suspeitas. Outra parte foi usada para financiar o estilo de vida luxuoso dos criminosos. A polícia encontrou recibos de compras que chegavam a impressionar. Um relógio de 200 mil reais, um iate de 2 milhões, uma casa em Búzios de 5 milhões. Enquanto Dona Marlene economizava cada centavo para pagar as parcelas do consórcio, Antônio Carlos gastava em uma única compra o equivalente a 40 anos de contribuição dela. A investigação também revelou a rede de cumplicidade que permitia o esquema funcionar. Havia funcionários de cartórios que registravam contratos falsos, gerentes de banco que facilitavam as transferências, contadores que maquiavam os balanços. Todos recebiam propina. Era um sistema corrompido de ponta a ponta. Mas talvez a descoberta mais revoltante tenha sido sobre as assembleias. Lembra das assembleias que Dona Marlene frequentou durante 12 anos? Pois bem, os sorteios eram combinados. A polícia encontrou e-mails entre os organizadores definindo previamente quem seria contemplado a cada mês. Pessoas escolhidas a dedo para gerar credibilidade. Os sorteios eram apenas teatro. As urnas com as bolinhas numeradas, as bolinhas eram magnéticas. Havia um ímã escondido que direcionava para os números previamente escolhidos. Pura encenação. Dona Marlene, que assistiu a mais de 100 sorteios ao longo de 12 anos, nunca teve uma chance real de ser contemplada. Seu número jamais estaria entre as bolinhas que podiam ser sorteadas. Era como jogar um jogo onde as regras eram secretas e ela jamais poderia ganhar. Quando essas informações chegaram ao conhecimento das vítimas, a revolta foi total. Não era apenas o dinheiro perdido, era a dignidade roubada,
a confiança destruída, a sensação de terem sido tratadas como idiotas. Dona Marlene, ao saber dos detalhes da investigação, teve uma crise de choro que durou 3 dias. A história de Dona Marlene não estava sozinha. Conforme as investigações avançavam, descobriu-se que o esquema dos consórcios fantasmas havia criado uma legião de vítimas espalhadas por todo o Brasil. Cada uma com sua dor, cada uma com seu sonho destruído. Seu Geraldo, aposentado de 68 anos, morador de Nova Iguaçu, pagou durante 18 anos um consórcio de caminhão. Ele queria trabalhar com frete para complementar a aposentadoria de um salário mínimo. Pagava R$ 250 por mês, ele contou para os investigadores. Era quase 1/3 da minha aposentadoria. Minha esposa reclamava, mas eu dizia: mulher é investimento. Daqui a pouco vamos ter nosso caminhão. Seu Geraldo nunca teve o caminhão. Em compensação, entregou para os golpistas o equivalente a R$ 45 mil. Dinheiro que fazia falta para os remédios, para os netos, para pequenos prazeres que a aposentadoria já não permitia. Do outro lado da cidade, no subúrbio de Madureira, morava Carla, mãe solteira de 3 filhos. Ela trabalhava como auxiliar de limpeza num hospital e sonhava com um carro para levar as crianças na escola. Eu acordava às 5 da manhã para pegar 3 ônibus, ela conta. Chegava em casa 9 da noite. Meus filhos ficavam sozinhos. Eu pensava, com um carro, vou ter mais tempo com eles. Carla pagou durante 9 anos, R$ 189 mil. Quando descobriu o golpe, ela teve uma crise nervosa e ficou afastada do trabalho por 2 meses. Não era só o dinheiro, ela explica. Era a esperança. Era o futuro dos meus filhos que eu estava construindo com tanto sacrifício. Em São Paulo, a vítima foi Dr. Mário, dentista de 50 anos. Sim, profissional liberal, pessoa estudada, também caiu no golpe. Ele queria um consórcio de imóvel para comprar uma clínica maior. Achei que era um investimento inteligente, ele admite. O vendedor falava sobre rentabilidade, mostrava planilhas, parecia tudo muito profissional. Dr. Mário pagou R$ 500 por mês durante 12 anos. R$ 72 mil que poderiam ter financiado equipamentos modernos para sua clínica, cursos de especialização ou simplesmente uma reserva de emergência. O mais impressionante é que as vítimas vinham de todas as classes sociais. A polícia encontrou entre os lesados desde faxeiras, como Dona Marlene, até empresários, médicos, advogados. O golpe funcionava porque tocava numa ferida universal. O sonho de prosperar, de ter algo próprio, de construir um futuro melhor. Maria Eduarda, professora de 43 anos de Belém do Pará, pagou um consórcio de imóveis durante 7 anos. Ela queria renovar sua casa, que dividia com a mãe idosa e 2 filhas adolescentes. Via as propagandas na televisão. Ela lembra. Parecia tão real, tão seguro. Eles tinham até jingle na rádio local. O caso mais tocante talvez seja o de Dona Sebastiana, viúva de 74 anos, de Recife. Depois que o marido morreu, ela quis fazer um consórcio funerário. Não queria dar trabalho para os filhos quando chegasse minha hora, ela explica. Queria deixar tudo organizado, pago. Durante 8 anos, Dona Sebastiana guardou R$ 70 por mês. R$ 70, que significavam abrir mão do remédio mais caro, do pedaço extra de carne no almoço, do presente para os netos no Natal. Quando descobriu que havia sido enganada, ela disse uma frase que marcou todos os investigadores. Filha, eles roubaram até a minha morte. A extensão geográfica do esquema também impressionava. A União Brasileira tinha representantes em todos os estados. Eles adaptavam o discurso para cada região. No Nordeste, falavam da seca e da necessidade de ter reservas. No Sul, exploravam o sonho de expandir os negócios. No Centro-Oeste, vendiam a ideia do agronegócio familiar. Em Goiás,
convenceram centenas de pequenos produtores rurais a fazer consórcios de tratores. Falavam que era a revolução do agronegócio, conta João Pedro, produtor de soja de Rio Verde, que com o trator novo eu ia triplicar a produção. João Pedro pagou durante 10 anos R$ 40.000 que poderiam ter virado sementes, fertilizantes, melhorias reais na propriedade. No Acre, venderam consórcios de motosserras para os seringueiros. No Amazonas, consórcios de barcos para os ribeirinhos. Cada região, uma abordagem. Cada sonho, uma porta de entrada para o golpe. A polícia calculou que, em média, cada vítima perdeu entre 25 e 50 mil reais. Multiplicado por 200 mil vítimas, chegava-se aos 5 bilhões de reais que simplesmente evaporaram. Mas o dano não era só financeiro. Era psicológico, emocional, familiar. Muitos casamentos acabaram por conta das discussões sobre o dinheiro perdido. Filhos deixaram de estudar porque não havia mais dinheiro para a mensalidade. Aposentados voltaram a trabalhar para compensar as perdas. Dona Marlene conheceu muitas dessas histórias quando passou a frequentar as reuniões do grupo de vítimas que se formou na zona norte do Rio. Toda quinta-feira, eles se encontravam numa sala emprestada pela igreja do bairro. Não era terapia formal, mas funcionava como tal. A gente se sentia culpado, explica Dona Marlene. Como se tivéssemos sido burros, ingênuos. Mas conversando com outras pessoas, vendo que gente muito mais estudada que a gente também caiu, a gente entendeu que não foi burrice, foi crime mesmo. O grupo virou uma espécie de família para Dona Marlene. Pessoas unidas pela dor, mas também pela indignação. Juntos, eles decidiram que não iam aceitar calados. Iam lutar. Abril de 2019, 1 ano e 3 meses depois da descoberta do golpe, Dona Marlene estava numa situação que jamais imaginou viver. Sentada numa sala do Ministério Público Federal, dando depoimento como testemunha de acusação num dos maiores processos criminais da história do Brasil. O promotor, Dr. Ricardo Saraiva, foi direto ao ponto. Dona Marlene, a senhora tem certeza de que nunca desconfiou que pudesse ser um golpe? Doutor, ela respondeu, com a voz firme que havia desenvolvido ao longo daquele ano de luta. Se alguém monta um escritório bonito, contrata funcionários, paga imposto, aparece na televisão, como a gente vai desconfiar? A gente não é especialista em crime. A gente é especialista em trabalhar e sonhar. A resposta de Dona Marlene resumia o sentimento de milhares de vítimas. Não foram ingênuas, foram enganadas por profissionais do crime. O processo judicial se arrastava, como quase todos os processos no Brasil. Antônio Carlos Silva continuava foragido. Roberto Mendes havia sido preso, mas seus advogados entravam com recurso atrás de recurso. Os outros envolvidos alegavam que eram apenas funcionários, que não sabiam da fraude. Enquanto isso, as vítimas se organizavam. O grupo que começou na igreja do bairro de Dona Marlene cresceu. Viraram uma associação, AVICOF, Associação de Vítimas de Consórcios Falsos. A presidente da associação era a doutora Helena, uma advogada aposentada que também havia caído no golpe. Perdemos dinheiro, ela dizia nas reuniões, mas não podemos perder a dignidade. Temos que lutar para que isso não aconteça com outras pessoas. A AVICOF passou a fazer um trabalho impressionante. Organizavam palestras em escolas sobre educação financeira. Criaram um site com dicas para identificar golpes. Pressionavam autoridades para melhorar a fiscalização do setor. Dona Marlene virou uma das principais porta-vozes da associação. Ela, que sempre foi tímida, que trabalhava calada limpando escritórios, descobriu que tinha talento para falar em público. Sua história tocava as pessoas. Eu não quero que o que aconteceu comigo aconteça com outra pessoa, ela dizia nas palestras. Se uma única pessoa ouvir minha história e não cair num golpe desses, já valeu a pena toda a nossa luta. O trabalho da AVICOF começou a dar resultado. Em 2020,
Eles conseguiram uma audiência pública na Câmara dos Deputados para discutir mudanças na lei de consórcios. Dona Marlene estava lá, no plenário, falando para deputados e senadores. Senhores parlamentares, ela disse, vocês têm o poder de evitar que milhões de brasileiros passem pelo que a gente passou. Não é questão de política, é questão de humanidade. A fala de Dona Marlene foi transmitida ao vivo pela TV Câmara e viralizou nas redes sociais. Em 3 dias, o vídeo teve mais de 2 milhões de visualizações. Os comentários eram todos de apoio e indignação com o caso. Mas a luta não era só política. Era também pessoal, íntima, diária. Dona Marlene precisou reconstruir sua vida financeira do zero aos 56 anos de idade. Com o dinheiro que estava gastando no consórcio, ela conseguiu finalmente dar entrada num apartamento pelo programa Minha Casa Minha Vida. Não era a casa dos sonhos que ela imaginava há 15 anos, mas era dela. 42 metros quadrados de dignidade reconquistada. Sabe o que é mais irônico? Ela contou numa entrevista para um jornal local. Eu consegui a casa própria depois que parei de pagar o consórcio. O golpe estava me impedindo de realizar meu sonho. Seu João, que sempre foi homem de poucas palavras, passou a apoiar ativamente a luta da esposa. Ele foi quem sugeriu criar um canal no YouTube para a Avicoff. Marlene, ele disse, sua história tem que chegar em todo canto do Brasil. O canal Avicoff Alerta começou com vídeos gravados no celular, na sala de casa. Dona Marlene, meio sem jeito na frente da câmera, contava sua história e dava dicas sobre golpes. Os primeiros vídeos tiveram poucas visualizações, mas aos poucos foram ganhando audiência. Um dos vídeos, chamado Como Identificar Consórcio Falso em 5 Minutos, chegou a mais de 500 mil visualizações. Nos comentários, dezenas de pessoas agradeciam. Ia cair nessa. Obrigado por me alertar. Era a vitória de Dona Marlene. Não havia recuperado seu dinheiro, mas havia encontrado um propósito. Transformar sua dor em proteção para outras pessoas. Dezembro de 2021. Depois de quase 4 anos de investigações, recursos e adiamentos, finalmente começou o julgamento de Roberto Mendes e outros 12 réus envolvidos no esquema da União Brasileira. Dona Marlene estava na primeira fila do tribunal, junto com outras 50 vítimas. Ela havia comprado uma blusa nova para a ocasião, uma blusa azul que a fazia sentir-se forte e determinada. O juiz, Dr. Fernando Oliveira, abriu a sessão com uma frase que ficou gravada na memória de todos os presentes. Este não é apenas um caso de estelionato, é um caso de crime contra a dignidade humana. Aqui estamos julgando pessoas que transformaram os sonhos dos brasileiros em pesadelos. Roberto Mendes estava lá, no banco dos réus. Cabelo grisalho, terno escuro, expressão séria. Não parecia mais o criminoso poderoso que havia arquitetado o golpe. Parecia um homem derrotado, envelhecido pelos anos de processo. Quando foi chamado para depor, sua estratégia de defesa foi patética. Disse que não sabia que era um golpe, que achava que estava administrando uma empresa legítima, que as irregularidades eram responsabilidade de Antônio Carlos Silva, que continuava foragido. Eu era apenas um funcionário, ele disse. Um funcionário muito bem pago, admito, mas apenas um funcionário. Dona Marlene sentiu raiva ao ouvir aquilo. Funcionário? O homem que havia planejado cada detalhe do golpe, que havia escrito manuais sobre como enganar pessoas trabalhadoras, se fazia de vítima. Mas a promotoria estava preparada. Apresentaram e-mails de Roberto, dando ordens específicas sobre como manipular os sorteios. Mostraram contratos assinados por ele, autorizando transferências milionárias para contas no exterior. Provaram que ele sabia exatamente o que estava fazendo. O momento mais emocionante do julgamento foi quando as vítimas puderam falar. Uma a uma, elas subiram ao púlpito e contaram suas histórias. Dona Sebastiana,
a viúva que queria pagar o próprio funeral, seu Geraldo, o aposentado que sonhava com o caminhão, Carla, a mãe solteira que queria dar dignidade aos filhos. Quando chegou a vez de Dona Marlene, ela se levantou devagar. Suas pernas tremiam um pouco, mas sua voz saiu firme e clara. Meritíssimo, ela começou. Eu não vim aqui pedir vingança. Eu vim pedir justiça. Durante 15 anos, eu entreguei meu suor, minha esperança, meus sonhos para esses homens. Eles não roubaram só meu dinheiro. Roubaram minha confiança no ser humano. Ela fez uma pausa, olhou diretamente para Roberto Mendes e continuou. Mas sabe o que eles não conseguiram roubar? Minha dignidade e minha vontade de lutar para que outras pessoas não passem pelo que eu passei. Por isso estou aqui, para que a justiça seja feita. O tribunal ficou em silêncio. Algumas pessoas choravam discretamente. Até os advogados de defesa pareciam tocados pelo depoimento. O julgamento durou 3 dias. No final, o veredicto foi unânime. Roberto Mendes foi condenado a 18 anos de prisão em regime fechado. Os outros réus receberam penas que variaram entre 8 e 12 anos. Quando o juiz bateu o martelo, o tribunal explodiu em palmas. Dona Marlene chorou, não de tristeza, mas de alívio. Finalmente, os criminosos iam pagar pelo que fizeram. Mas a vitória judicial não resolveu o problema principal. O dinheiro continuava perdido. Antônio Carlos Silva permanecia foragido, provavelmente vivendo confortavelmente em algum país sem extradição. Os recursos que a Polícia Federal conseguiu recuperar não chegavam a 10% do total roubado. A Justiça brasileira determinou que os bens apreendidos fossem leiloados e o dinheiro dividido entre as vítimas. Dona Marlene recebeu R$ 1.300, 3% do que havia perdido. É melhor que nada, ela comentou com seu pragmatismo de sempre. E pelo menos agora eles estão presos. Mas o impacto do caso foi muito além das punições individuais. O escândalo dos consórcios fantasmas levou a mudanças importantes na legislação brasileira. Em 2022, o Congresso aprovou a Lei dos Consórcios Transparentes, que obriga as empresas do setor a depositar todo o dinheiro arrecadado numa conta especial fiscalizada pelo Banco Central. Além disso, criou-se um sistema online onde qualquer pessoa pode consultar se um grupo de consórcio realmente existe. Se essa lei existisse em 2005, disse Dona Marlene numa entrevista, eu teria descoberto o golpe no primeiro mês. A Avicof também cresceu e se profissionalizou. Hoje tem sede própria, funcionários, convênios com universidades para pesquisar sobre golpes financeiros. Dona Marlene virou funcionária da própria associação que ajudou a fundar. Seu trabalho agora é viajar pelo Brasil dando palestras sobre educação financeira e prevenção de golpes. Ela já falou para mais de 100 mil pessoas em escolas, empresas, igrejas, associações. Meu sonho era ter uma casa, ela reflete. Hoje eu tenho uma casa e uma missão. Talvez a missão seja até mais importante que a casa. Hoje, em 2025, Dona Marlene tem 60 anos. Cabelos grisalhos, rugas no rosto que contam histórias de luta, mas olhos que brilham com uma sabedoria que só quem passou pela tempestade pode ter. Ela mora no apartamento de 42 metros quadrados, que conseguiu comprar com recursos próprios. Não é grande, não é luxuoso, mas é dela. Na parede da sala, há uma foto da primeira palestra que ela deu, em 2019, numa escola municipal de Nova Iguaçu. Quando olho para essa foto, ela diz, lembro que o pior dia da minha vida se transformou no primeiro dia da minha nova vida. O trabalho na Avicof deu a Dona Marlene uma perspectiva que ela nunca imaginou ter. Já ajudou a impedir centenas de golpes, orientou milhares de pessoas sobre educação financeira, influenciou mudanças na legislação brasileira. Mas talvez sua maior vitória tenha sido pessoal.
O trauma de perder 15 anos de economia poderia ter destruído sua fé na humanidade. Em vez disso, fortaleceu sua determinação de ajudar outras pessoas. Sabe o que aprendi? Ela reflete numa de nossas conversas. Aprendi que existem dois tipos de pessoa nesse mundo: aquelas que usam a dor para machucar outros e aquelas que usam a dor para curar outros. Eu escolhi o segundo caminho. O caso da União Brasileira entrou para os anais da criminologia brasileira como exemplo de como o crime organizado pode se disfarçar de negócio legítimo. Universidades estudam o caso. Delegados usam como exemplo em cursos de capacitação. Roberto Mendes cumpre sua pena na Penitenciária Federal de Catanduvas, no Paraná. Em 2023, ele concedeu uma entrevista exclusiva a um jornalista, na qual finalmente assumiu a responsabilidade pelo crime. Eu sabia que era errado desde o primeiro dia, ele admitiu. Mas o dinheiro era tanto, tão fácil. Perdi a noção do certo e do errado. Destruí a vida de milhares de famílias por ganância. Vou carregar essa culpa para sempre. A entrevista causou polêmica. Algumas vítimas sentiram que era tarde demais para arrependimento. Outras, como Dona Marlene, viram como um sinal de que talvez a justiça tenha um aspecto educativo além do punitivo. Não posso perdoar o que ele fez, ela disse na época. Mas posso aprender com o que ele se tornou. Um exemplo do que não queremos ser. Antônio Carlos Silva continua foragido. A Interpol mantém mandado internacional de prisão contra ele. Há informações não confirmadas de que vive na Europa, mas nada conclusivo. Para muitas vítimas, ele representa a impunidade que ainda marca o sistema de justiça brasileiro. O legado do caso, porém, é positivo. A lei dos consórcios transparentes já impediu pelo menos 20 esquemas similares de se estabelecer. O Banco Central criou um departamento específico para fiscalizar o setor. As escolas públicas incluíram educação financeira no currículo obrigatório. Dona Marlene se orgulha de ter contribuído para essas mudanças. Meus R$ 43.000 não voltaram, ela diz, mas talvez tenham servido para proteger milhões de pessoas. Aos finais de semana, quando não está viajando a trabalho, Dona Marlene gosta de sentar na varanda do seu apartamento e observar o movimento da rua. É um ritual simples, mas significativo. Olho para as pessoas passando apressadas e penso: quantas delas estão sendo abordadas por golpistas neste momento? Quantas estão prestes a cair numa armadilha como eu caí? A resposta, infelizmente, é que sempre há alguém sendo enganado. Os golpes evoluem, se sofisticam, encontram novas formas de explorar os sonhos humanos. Por isso, o trabalho de pessoas como Dona Marlene nunca termina. Seu João, agora com 64 anos, aposentou-se da portaria e dedica-se integralmente a ajudar a esposa no trabalho da Avicoff. Ele cuida da parte técnica, site, redes sociais, edição dos vídeos educativos. Marlene virou minha patroa, ele brinca, mas é a melhor patroa que já tive. Os filhos de Dona Marlene, Carolina e Roberto, hoje adultos e formados, também se envolveram na causa. Carolina fez especialização em direito do consumidor e atende gratuitamente vítimas de golpes financeiros. Roberto virou contador e oferece consultoria gratuita para pessoas que querem organizar as finanças. Nossa família saiu fortalecida dessa tragédia, resume Dona Marlene. Descobrimos que juntos somos mais fortes que qualquer adversidade. A última estatística que Dona Marlene gosta de citar é que, desde 2019, mais de 500 pessoas já procuraram a Avicoff para agradecer por terem sido alertadas sobre golpes antes de cair neles. 500 famílias que não perderam suas economias, ela diz com orgulho. 500 pesadelos que não aconteceram. Para mim, isso vale mais que qualquer indenização. E assim, a mulher que um dia foi vítima do golpe dos consórcios fantasmas se transformou na maior defensora contra esse tipo de crime no Brasil. Sua história de dor virou história de esperança.
Sua tragédia pessoal virou proteção coletiva. Dona Marlene prova que, às vezes, as maiores vitórias nascem das piores derrotas. Amigos, a história de Dona Marlene nos ensina que não importa o quão grande seja a tempestade que enfrentamos, sempre há esperança do outro lado. Se essa história tocou seu coração, se você acredita que mais pessoas precisam conhecer histórias como essa, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com quem você ama. Porque quando compartilhamos conhecimento, estamos compartilhando proteção. E quando protegemos um ao outro, construímos um Brasil mais justo, mais humano, mais esperançoso. Sua inscrição não é apenas um clique, é um ato de solidariedade.